Olá, meus queridos amigos, vamos ao estudo da lição número 13, última lição do trimestre. Hoje vamos falar sobre a parte de quarta-feira, as promessas da aliança, ou as bênçãos da aliança. Hoje vamos falar sobre a nova aliança e a vida eterna. Uma das coisas maravilhosas que Deus prometeu dentro da aliança é justamente a vida eterna. Entre as outras promessas gloriosas que Ele nos fez, mas a promessa da vida eterna, essa tem sido colocada como sendo uma das promessas que mais tem motivado as pessoas a olhar para frente, a olhar para o horizonte, a olhar para o futuro. A nova aliança traz essa gloriosa promessa para que nós possamos então ter a consciência de que podemos ser salvos e podemos ter a vida eterna. Essa vida eterna, ela tem conexão com o presente e com o futuro. Com o presente, a pessoa que aceita a nova aliança de Jesus Cristo na cruz, a pessoa tem então já uma vida aqui nessa terra, uma vida em paz, uma vida assim, sem culpa, uma vida onde se sente-se justificado pelo poder de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, e a pessoa vive uma vida então abençoada nesta terra. Com problemas, é claro, porque não tem jeito, nós temos um inimigo feroz no nosso encalço e não tem como você, assim, ficar isento de provações. Mas é uma vida que você tem segurança. Uma coisa é você viver sem nenhum tipo de segurança, sem desespero, sem nada para se apegar. Outra coisa é você viver no meio do turbilhão e você ter paz, e você ter segurança, e você ter esperança de uma vida eterna no futuro. Então, a vida eterna que Deus promete na nova aliança, ela tem implicações para o presente, nos ajuda hoje espiritualmente, fisicamente, sentimentalmente, emocionalmente, e também projeta para nós uma esperança para o futuro. Isso é verdade porque quando morre um ente querido e você tem a esperança da vida eterna, você tem uma sensação de que aquilo foi apenas uma pequena interrupção. Você vai encontrar-se com aquela pessoa lá na frente. Isso é muito saudável, isso ajuda muito a pessoa não cair nas profundezas da depressão. Então, a vida eterna, ela tem implicações para o presente e também para o futuro. Por isso, Deus nos deu a garantia de que a morte é apenas algo temporário e que a morte hoje, ela nos projeta para uma sensibilidade de que há uma esperança no futuro. Isso é muito bom. Existe ainda até hoje em Paris, num dos museus de Paris, uma bela estátua. É uma estátua considerada uma das melhores do mundo. Mas o artista que fez aquela estátua, aquela escultura, ele demorou 5 anos para fazer aquela escultura. Era um homem pobre, vivia num lugar simples, e uma noite ele terminou a estátua e olhou assim com muita alegria no coração e disse: terminei minha estátua. Examinou a estátua, vê se não havia nenhum defeito e disse: finalmente minha estátua está perfeita. Posso exibi-la agora em qualquer lugar e posso até vendê-la por um bom dinheiro. Esperava sair da sua condição de necessidade através da venda da estátua, da exibição em exposições. Naquela noite, porém, caiu sobre Paris uma geada muito intensa. E aquele homem acordou no meio da noite com aquele frio intenso e pensou: a geada pode estragar minha escultura. Ele foi lá, examinou a estátua, a escultura estava em ordem, mas com medo de que o frio pudesse trincar ou fazer algum tipo de situação inadequada na estátua, ele pegou o cobertor com que ele estava se enrolando à noite e ele envolveu a estátua. No dia seguinte foi encontrado morto. Ele deu a vida para preservar a sua estátua. Logicamente que você diria que foi um sacrifício inútil. Mas eu me sirvo dessa história apenas para fazer uma semelhança, uma correlação entre Deus e nós, entre Jesus Cristo e nós. Nós somos obra da mão do grande Criador, do grande artista do universo. E ele, semelhante a esse escultor, ele morreu para nos dar a vida eterna. Existe uma diferença entre a morte desse artista e a morte de Jesus na cruz. O artista apenas morreu para preservar uma estátua. Jesus Cristo morreu para nos dar a vida eterna e nos preservar para sempre. Por isso, Jesus Cristo declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente, é claro. João 11, 25 e 26. Jesus disse algo maravilhoso: as pessoas que creem nele, nessa terra, conseguem viver bem.
e no futuro vão ressuscitar para uma vida onde jamais morrerão. Por isso que é importante que a gente pensar assim, como é que eu vou viver nesse mundo? Um cristão que estava sendo assim colocado numa execução, o carrasco levou aquele cristão até o local da execução e ia cortar a cabeça. Isso foi na Revolução Francesa. Colheram essa história da Revolução Francesa e aquele crente foi colocado, o pessoal chamava de cadafalso, que era uma espécie de uma plataforma, a pessoa subia alguns degraus e lá em cima tinha guilhotina e era mais alto para que todo mundo pudesse enxergar e aplaudir a morte do cristão. E quando aquele cristão foi colocado lá em cima, o carrasco perguntou: o senhor não está com medo? Porque o cristão tinha um olhar vivo, não era aquele olhar penoso, aquele olhar de tristeza, tipo assim, eu vou morrer, acabou tudo para mim. Não, era um olhar vivo, um olhar até de alegria, olhando para o público. E o carrasco perguntou: o senhor não está com medo de morrer? Ele disse: morrer? Ele disse: Jesus já morreu por mim, meu amigo, e ressuscitou. Eu não vou morrer, eu vou dormir. E logo, logo o Senhor Jesus vai voltar nas nuvens do céu e ele vai me acordar. O carrasco ficou impressionado, porque quando cortou a cabeça daquele homem, a expressão fisionômica dele, a expressão facial, melhor dizendo, era uma expressão de satisfação. Vou apenas dormir. Jesus Cristo vai me ressuscitar quando ele voltar aqui a segunda vez. Pergunta número 5 da parte de quarta-feira. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que ele quis dizer com essas palavras? E como podemos encontrar a vida eterna? Vamos ler algumas passagens? Apocalipse 2, verso 11 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, de maneira alguma sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 20, verso 6 e depois do verso 14, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, quando Cristo voltar. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, para a pergunta, o que Jesus quis dizer àquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Jesus quis dizer que ele é a ressurreição e ele pode conceder a vida eterna a quem tiver fé. E poderá obter tanto a ressurreição quanto a vida eterna crendo em Jesus. Os que creem podem morrer fisicamente neste mundo, mas herdarão a vida eterna na segunda vinda. Glória a Deus por isso, sabe? Foi isso que motivou a maioria, eu diria todos os mártires do passado. Eles acreditavam que em Jesus eles apenas dormiriam e que Jesus os acordaria no dia da segunda vinda. Aconteceu isso com Perpétua, uma moça que era cristã na Roma antiga e que foi denunciada, foi levada diante do prefeito. O prefeito disse: peça perdão, renuncie à sua crença. E ela disse: de forma alguma. O seu pai clamou muito e Perpétua disse: não, pai, não posso fazer isso. Eu creio em Jesus, é o meu Salvador. E então o prefeito disse: Perpétua, tenha dó do seu pai, dos cabelos brancos dele. Você tem 2 filhos, vai deixá-los órfãos, seu pai, nesse desespero todo? Renegue a sua fé, dê glória ao imperador e você sai daqui salva, vai para sua casa. Ela diz: de forma alguma, prefiro morrer do que dar glória a outro ser que não seja o Senhor Jesus Cristo. Perpétua foi colocada numa cela, seu pai foi visitá-la, implorou muito. Ela disse: não, papai, não adianta. Se o senhor veio aqui para pedir que eu renuncie minha fé, de forma alguma, mas você vai morrer, minha filha. Pai, se eu morrer, dizia Perpétua, não tem problema. Jesus Cristo vai me acordar no dia que ele voltar aqui a segunda vez. Quando Perpétua foi colocada no local onde ela seria devorada por feras, foi amarrada num poste e feras que estavam esfomeadas foram soltas na arena e arrancavam os pedaços de Perpétua. O pai de Perpétua gritava ainda: filha, filha, renuncia esse teu Deus e salva a você e não me deixe nessa tristeza. E ela então, olhando para o pai dela e para a multidão, ela começou a cantar hinos de glória a Jesus Cristo. E até que as feras
atingiram órgãos vitais e perpétua, rendeu sua vida ao Salvador. Foi motivada pela esperança da vida eterna. A esperança que está além da morte. Essa esperança deve nos motivar hoje, deve nos levar a crer que Jesus Cristo tem, todo o poder. E na nova aliança, ele nos deu essa promessa da vida eterna. Ellen White, no livro Desejar Todas as Nações, na página 530, escreveu o seguinte: por suas palavras e obras, Jesus declarou-se o autor da ressurreição. Aquele que estava, ele próprio, prestes a morrer na cruz, retinha as chaves da morte, vencedor do sepulcro, e afirmou seu direito e poder de dar vida eterna. Por isso ressuscitou, porque tinha a vida em si mesmo, como ele mesmo disse aos seus discípulos: o Pai me deu a vida e eu tenho a vida em mim mesmo. Essa é uma das grandiosas promessas da nova aliança, mostrar que Jesus tem o poder sobre a sepultura e sobre a morte, e vai levantar todos aqueles que morreram crendo no Senhor Jesus Cristo. Não se pode dizer o que vem primeiro na salvação, se a fé ou o arrependimento, se a graça ou a salvação. Não se sabe qual raio da roda roda primeiro, se a fé, o arrependimento, se a graça ou se o perdão. Eu diria que todos rodam juntos ao mesmo tempo, porque no instante em que a graça entra no coração, nós cremos. No instante em que nós cremos, nós temos a vida eterna. Nós nos arrependemos porque cremos, e cremos porque nos arrependemos. E o resultado é o novo nascimento, que é a salvação e a vida eterna no futuro. Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor, por essa promessa gloriosa da nova aliança, a vida eterna. Nós nos movemos hoje, te servimos, porque temos essa esperança gloriosa da vida eterna. A todos aqueles que já descansaram, Senhor, estão dormindo, e nós cremos nisso, e o Senhor vai acordá-lo, e queremos encontrar-nos com Ele. E se nós mesmos tivermos que descansar, vamos dormir em Cristo, até que Jesus, na segunda vinda, nos desperte com o seu chamado glorioso. Abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Que essa mensagem seja de esperança para o teu coração, que perdeu algum ente querido, e que esse ente querido acreditava em Cristo, vai ressuscitar na segunda vinda. Deus abençoe você. Amém.